Olá, muito bem-vindos de volta ao nosso curso. Nessa semana a gente vai discutir variáveis e tipos de dados. Bem, como eu falei na aula passada, a leitura dessa semana é o capítulo 2 do livro Como Pensar como Cientista da Computação, Aprendendo com Python. A leitura é obrigatória e eu não vou repisar o conteúdo do capítulo. Eu não acho que isso faria muito sentido. O conteúdo já está muito bem explicado ali. Meu objetivo aqui é dar um contexto para as informações que estão ali e fazer algum ou outro comentário sobre o conteúdo que foi apresentado. Então, se você ainda não leu o capítulo, eu vou pedir para que você pause o vídeo, leia, depois volte para cá. Ok, vamos em frente. Na aula passada, a gente viu o que é programação e o que é Python. Programar é você usar o seu computador para resolver problemas. Esses problemas são resolvidos mediante passos sequenciais, certo? Receitas, que são os algoritmos. Esses algoritmos estão codificados em uma estrutura que é a linguagem de programação. Uma linguagem de programação é esse código que obedece uma sintaxe, tem várias linguagens, e nesse curso a gente está usando Python. O código de programação, né, o programa, ele é texto que é válido de acordo com as regras de uma linguagem. Quando a gente escreve um código em Python, a gente está escrevendo um artigo de texto que vai ter o sufixo .py e que quando você abre, o seu computador sabe que é Python, vai passar pelo interpretador e vai executar os comandos. Uma figura interessante para a gente pensar na programação é a gente pensar no que a gente quer fazer, na ação, e no alvo dessa ação. Então, num verbo e num substantivo. Por exemplo, se eu quero mostrar na tela a palavra oi, eu vou usar a ação, print, e eu vou printar o quê? Oi. De modo que se eu junto os dois, print oi, e vai exibir oi. De outra forma, se eu tenho uma função f, essa função f, digamos, ela vai dobrar o valor de x. E eu quero aplicar sobre x essa função f. Eu vou colocar o x dentro da função, fazer um f de x, e o Python vai exibir o x vezes 2. Bem, esses termos que eu estou usando, alvo, ação, não são termos estritamente técnicos, certo? Precisamente, a gente estaria falando de um valor, esse valor é um dado, a gente estaria falando em variáveis, e essas variáveis são referências ao dado. Eu já vou me alongar nisso. E esses dados têm tipos. Né? Da mesma forma, a ação, em geral, vai ser uma chamada de função, uma função chamável, por assim dizer, callable function, então print, o f, o input e várias outras. E a gente vai executar um comando com ela. Bem, nessa aula a gente vai se concentrar em variáveis e tipos de dados. Primeiro, eu vou falar de variáveis, o que é uma variável, e depois, logo em seguida, eu vou falar quais são os tipos de dados que nós temos em Python. Vamos começar com as variáveis. O que é uma variável? Bem, se você abrir o livro Como Pensar como um Cientista da Computação, ele oferece uma definição. Variável é um nome que se refere a um valor. Essa é uma definição correta, certíssima. Mas eu não acho que seja a definição que seja mais útil para a gente pensar o que é uma variável em Python. Então eu trouxe aqui uma outra definição, mais precisa. Uma variável é uma referência a um espaço na memória que guarda o valor de um tipo específico. A melhor figura para a gente pensar a memória do seu computador é uma caixa de correio, dessas de prédio, que tem condomínio. Você vai ter várias gavetinhas e cada gaveta vai corresponder a um apartamento. Vamos olhar aqui ao primeiro andar de um prédio hipotético. Você tem as caixas de correio do apartamento 101 até o 105. O que tem nessas caixas de correio? Bem, pode ter qualquer coisa. Nesse exemplo aqui, a gente tem cartas no 101, um boleto no 102, um presente que o 103 encomendou e uma banana e uma laranja que o 104 e o 105 esqueceram ali na caixa de correio. O que acontece quando você define uma variável? Você fala, x é 1. E lembrando aqui que o igual em Python é de atribuição. Então você está atribuindo o valor 1 a x. O que isso quer dizer?
Bem, a primeira coisa que o seu computador vai fazer é escolher uma gaveta na memória do seu computador. Então, no caso, digamos que ele escolheu a gaveta 102. E aí, ele vai colocar o valor 1 nessa gaveta 102. O x, então, ele não é 1. Eu vou falar aqui frequentemente, x é 1, b é 3, mas isso é uma simplificação para facilitar. Na verdade, o x é uma referência que está fazendo uma referência à gaveta 102 que contém o número 1. Então, o x, na verdade, é mais para setinha. Então, o x não é a caixa e o x não é o inteiro 1. X é uma referência a um objeto e uma localização. Por que isso é relevante? Vamos pensar aqui. Digamos que a gente defina um x, que é 1. Ele vai fazer esse processo, escolhe uma caixinha, coloca um lá dentro. E logo em seguida a gente define um y. O y é 1 também. É natural pensar que há uma caixa para o x e outra caixa para o y. Mas o x e o y não são as caixas, eles são referências. Então, o y, como ele tem o mesmo valor, ele vai usar a mesma caixa. Então, tem só uma caixa, 102, que tem o valor 1. E a gente tem duas referências, dois apelidos, dois códigos para essa caixinha, que é o x e 1. Eu posso, posteriormente, mudar o x. Falar, não, agora o x vai ser 53. O que vai acontecer? Não vai mudar a caixa. Ele vai criar uma nova caixa, colocar 53 lá dentro e o x vai passar a apontar para aquela caixa ali. Da mesma maneira, digamos que eu não use um inteiro. Eu vou usar uma string. Vocês aprenderam que é uma string no capítulo. Sequência de caracteres. Queijo. E eu vou atribuir o x a queijo. Atribuir ao x a string queijo. Ele vai pegar uma gaveta, escolher e colocar lá dentro o queijo. E o que acontece se eu defino que o y é x? E agora a gente vai chegar na relevância dessa distinção. Será que o y vai estar apontando para o x? O x é 1, aí o y é o x? Não. Na verdade, quando a gente define que o y é x, o que está acontecendo, ele vai perguntar, quanto é que é x? X é 1. Então y é 1 também. Então eu vou aqui apontar para a mesma caixa. Então, quando eu defino que y é x, não vai apontar para o x, vai apontar para 1 também. No caso 102, para a gaveta 102, que contém o número 1. Vou fazer aqui uma breve demonstração para vocês entenderem. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vou demonstrar aqui para vocês. Vou abrir aqui o Python. E aqui no Python eu vou criar uma variável a, que tem o valor 1. Se eu quiser saber onde é que está armazenada essa variável na memória, eu tenho que usar uma função chamada id. Essa não é uma função importante para vocês não vão usá-la nunca, mas é só para demonstrar o que eu estou querendo explicar sobre as variáveis. Esse número aqui corresponde ao local na memória em que está o a. Então o a está numa gaveta que tem esse número bem grande aqui. Se eu crio uma variável chamada b, que tem o mesmo valor, onde é que ele vai colocar o b? O b vai apontar para a mesmíssima gaveta. Então, se eu fizer aqui a id de b, o b é só uma referência que aponta para a mesma gaveta de a. E por que isso é importante? Bem, digamos que eu defina b em função de a. Eu vou falar que b é a. Depois, digamos que eu pegue o a e modifique. Agora o a vai valer, 5. Pergunta, quanto é que vale o b? O b vale 1. O b não vale 5. Por quê? Porque quando eu fiz esse igual aqui, lembrando aqui que o igual com um só igual é de atribuição, não é de igualdade, ele avaliou o a, o Python ele avalia da direita para a esquerda. Então, primeiro ele avalia o a. Quanto é que vale o a? 1. Então o b, ele está fazendo referência ao valor 1. Então b é 1. Ele não faz uma setinha apontando de b para a. Então, se depois eu pego o a e mudo, o b continua igual, porque o b é 1, o b não é a. Da mesma maneira, se eu pego aqui e pergunto onde é que está o b vai estar na mesma caixa. Podem ver que é o mesmo número. Mas o a agora está numa caixa completamente diferente. Então, note que a caixa não mudou. A caixa é a mesma e contém o número 1. O a é que passou a apontar para uma caixa diferente, exatamente como eu expliquei para vocês nos slides. Isso aqui é só para vocês conseguirem visualizar o que eu estou explicando e mostrar como é que isso afeta a programação prática. Fim da demonstração. Eu acho que vocês conseguiram captar a diferença disso, demonstrando usando a função id. Quais são as características de uma variável? Bem, ela tem que ter um nome.
certo? E esse nome, ela tem que começar com uma letra ou um underline. Você não pode criar uma variável que começa com um. Por exemplo, banana. Isso não é uma variável, não pode. Tem que ser banana ou underline banana. Começar com não dá. Também é relevante que a capitalização é uma coisa. Então, se eu crio um xzinho e um xão, eu altero um ou altero o outro, são duas coisas completamente independentes. Um é o x, outro é o xão. Bem, e essa referência, ela faz referência a uma gaveta, né, a um espaço na memória que contém um dado que tem um tipo. Esse tipo, como vocês viram no capítulo, né, ele pode ser inteiro, pode ser float, pode ser string. E logo em seguida a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tipos. E as variáveis também têm funções. Para que serve uma variável? Ela permite guardar na memória do computador um valor, permite que a gente atualize isso. Por exemplo, a variável pode ser uma lista com todos os nomes dos alunos dessa aula. Pode ser uma planilha com todas as notas. São coisas úteis, né? E quando a gente cria uma variável, a gente está armazenando tudo aquilo ali. A gente está facilitando você fazer referência àquele dado que está armazenado. Bem, vocês vão lembrar da aula passada que eu falei que o Python é uma linguagem de alto nível. Eu quero introduzir aqui mais um adjetivo. Python é uma linguagem de alto nível de tipagem dinâmica. O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui para o exemplo das caixinhas. Eu crio aqui uma caixa, eu crio aqui um x que tem um valor 1 e ele vai apontar para a caixa 102. Se depois eu quiser mudar o valor desse x, mas não só o valor, mudar o tipo, agora o x ele era o quê? Ele era um inteiro, agora ele é um string, agora ele é queijo. Eu posso fazer isso. O Python me permite fazer isso tranquilamente. Já em outras linguagens, de tipagem estática, a própria variável tem um tipo. Note aqui que eu pintei tudo de rosa, por dois motivos. Primeiro, para vocês saberem que isso não é Python, isso é Java, isso é outro exemplo, é só um exemplo, para vocês entenderem o que o Python tem de diferente, né? E também porque a própria setinha é rosa. Então, quando eu crio x e eu falo, x é uma string, eu não posso depois decidir x é 2. Isso é completamente vedado, porque a própria variável tem um tipo. Já no Python, o x eu posso mudar ele quantas vezes eu quiser. Eu posso falar, não, x agora é um inteiro, x é uma string, x agora é uma lista. Porque é só uma variável, ele não tem tipo, é só um nome. Porque tem tipagem dinâmica. Em lugar de tipagem estática, não é assim que funciona. Então você tem que sempre manter consistente. String sempre string.